Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa sexta aula de contabilidade gerencial. E o que nós vamos abordar nessa aula? Eu separei para você aqui o tema alavancagem combinada, o grau de alavancagem combinada, ou o grau de alavancagem total, como você queira. Então vamos falar o que é esse grau de alavancagem combinada, vamos abordar o conceito dele e principalmente como é que nós o calculamos. Legal? Vamos junto! Para nós entendermos o que é alavancagem combinada, a gente precisa olhar lá a aula 4, a aula 5, né? Resgatando o conceito de alavancagem, a alavancagem ela se baseia no conceito da alavanca, né? Ou seja, um instrumento, aqui no caso um instrumento financeiro, que te permite estimular o seu resultado através de uma base. Essa base na alavancagem operacional, resgatando lá, não deixe de olhar a aula 4, ela é baseada nos custos fixos, né? Eu me aproprio dos custos fixos para usar como alavanca para crescer, ou seja, eu passo a ter um custo fixo unitário reduzido à medida que a minha produção aumenta. E na alavancagem financeira, eu me utilizo do capital de terceiros, ou seja, eu adquiro empréstimos e o custo desse capital de terceiros ele é menor do que a rentabilidade que ele vai me proporcionar no meu processo de produção e, consequentemente, no meu crescimento das vendas e na minha obtenção do resultado. Então, a alavancagem operacional, eu trabalho com recurso fixo, né, o capital, vamos colocar assim, próprio, né? E a alavancagem financeira eu me utilizo do capital de terceiros. O que é a alavancagem combinada, né? A alavancagem combinada, na verdade, é a combinação desses dois elementos. Ou seja, não importa que eu aumente, que eu estimule, que eu pegue mais dinheiro emprestado, porque eu vou ter aquele custo fixo ali pré-estabelecido. Se eu tenho o custo fixo já pré-estabelecido e ele não vai mudar, a não ser que eu faça um novo investimento, né, na minha planta, na minha base de crescimento, ele está ali constante. E não adianta eu pegar mais dinheiro emprestado, porque o custo desse dinheiro não vai permitir eu aumentar a minha produção se a planta não tiver sido expandida, então eu monto a minha alavancagem combinada. E o que é, então, a alavancagem combinada? Estou com você aqui um diagramazinho para facilitar o nosso entendimento. Eu parto da alavancagem operacional mais a alavancagem financeira. Ou seja, imagine isso aqui como se fosse a nossa querida e amada DRE. A nossa DRE é onde eu tenho lá a receita, menos os custos, menos os gastos operacionais, eu tenho o meu LAGIR, minha base de LAGIR, lucro antes dos juros e do imposto de renda. Considerando essa base, expurgado os juros, se eu quiser incrementar e calcular minha alavancagem financeira, eu carrego para dentro desse resultado os meus custos financeiros. E aí, a partir daqui, da base do LAGIR, para calcular a combinada total, eu incorporo aqui, considero a dedução dos juros, do próprio imposto, dos dividendos a serem distribuídos, obrigatórios a serem distribuídos, e aí eu vou ter um resultado final de um lucro a ser distribuído, e devido a essa quantidade de lucro pela quantidade de ações da empresa, eu vou ter aqui o lucro por ação. O conceito, então, de alavancagem combinada é muito claro, né? A junção dos dois elementos, dos dois graus de cálculo, quer o operacional, quer o financeiro. Simples assim. E como é que eu calculo, né? Você pode me perguntar, qual é a fórmula? Tem uma fórmula, Douglas? Lógico que tem uma fórmula. E a fórmula, ela representa e traduz a essência da interpretação daquela rubrica contábil. Para a gente calcular, no caso, o grau de alavancagem combinada, eu vou usar aqui a variação, ou delta variação do lucro líquido, como numerador, dividido pelo delta variação do volume de vendas naquele determinado período combinado. A comparação aqui entre os dois períodos, no caso, né? Eu vou identificar o número de vezes que ele é alavancado. Ou, né, vamos esmiuçar ainda mais essa interpretação, delta, né? O que é delta?
Eu pego a minha margem de contribuição total, vamos resgatar, receita menos gastos variáveis, eu vou ter minha contribuição, menos os fixos, eu vou ter meu resultado final. Mas aqui eu só pego a margem de contribuição total e divido por quem? Divido pelo LAGIR, aquele resultado antes dos juros, né, para identificar o resultado. Desse resultado, eu deduzo as minhas despesas financeiras. Eu deduzo exatamente os juros, ou, aqui no nosso exemplo, se tiver dividendos, eu desconsidero também. Mas a fórmula, para facilitar a interpretação, margem de contribuição total sobre o LAGIR deduzido das despesas financeiras. Consequentemente, traduzindo isso tudo, falando assim numa linguagem mais amigável, eu calculo o grau de alavancagem operacional, calculo o grau de alavancagem financeiro e multiplico esses fatores um pelo outro. O resultado dessa multiplicação vai ser o nosso grau de alavancagem combinado. Legal? Simples assim, muito direto, muito simples. Vamos exemplificar isso, vamos traduzir isso num exercício interpretativo do ambiente organizacional para melhor ilustrar e aplicar, né, e garantir que a aplicação dessa fórmula ela se dê de uma forma correta, sem dúvida, para você. Olha o que eu compartilho aqui na tela. A empresa, vou ler junto contigo, né? A empresa tem uma receita operacional das suas transações de 10 milhões. Custos variáveis para produzir essa receita de 3 milhões. Custos fixos de 2 milhões e meio. Né? Que bom, aqui o custo fixo tem uma representatividade relativa da receita total, mas é interessante. Está projetando o crescimento das receitas para os próximos anos de 12% e alguma coisa, 12,86. Da onde que sai essa projeção? Essa projeção, o contador, ele vai montar juntamente com a área estratégica, com aquela área orçamentária, considerando variáveis de mercado, considerando variáveis de comportamento de player, considerando variáveis de situação econômica, todas aquelas situações que a gente já abordou, monta o nosso orçamento projetado. Então, daquela miscelânea de interpretações, nasce uma tendência de crescimento de 12%. Esse 12%, então, eu vou incorporar a minha receita, aos meus custos variáveis, a minha margem e mantendo o custo fixo, que é a base lá da alavancagem operacional. Legal? Vamos continuar lendo. Mantendo os custos fixos e aumentando os variáveis na mesma proporção das vendas. Ou seja, cresceu 12 a receita, cresceu 12 o variável. Né? Pode não acontecer dessa forma. Aqui, para efeito de exercício, a gente está repetindo a mesma fração. Vai depender muito do custo do insumo, de tudo isso que eu já falei, para se repetir. Mas aqui no caso, para facilitar, a gente está repetindo. Tem ainda um custo de dívida de longo prazo de 1,5 milhão ao ano. Custo de dívida de longo prazo. O que isso significa? Aí está os juros do empréstimo que eu peguei junto a terceiros para financiar o meu estoque, para financiar o meu incremento do meu imobilizado, para financiar o meu capital de giro. Não importa. O fato é que eu peguei dinheiro com terceiros, aí eu posso medir a alavancagem financeira para me apropriar, para gerar mais benefício econômico, resultado econômico, investindo esses recursos lá no meu ativo. Seu imposto de renda de 32% e tem 5 mil ações ali ordinárias, né? Aquelas ações daqueles acionistas não preferenciais, mas ordinários aqui. Vamos calcular os 3 graus. O operacional, para a gente matar a saudade, o financeiro, para a gente matar a saudade, e o combinado, que é o nosso grande barato aqui, que é o nosso grande interesse. Olha o que tem na tela. Montei, para facilitar, já dei um Ctrl+C, Ctrl+V lá da planilha, onde eu considero o ano base, respeitando as informações que nós temos até aqui, e a projeção. A projeção de 12,86% na receita e no variável. Eu vou repetir aqui a telinha, né, os números, você está vendo muito bem, está tranquilo.
eu vou ter aqui eu já começo a ter um resultado, um comportamento diferente, porque eu tenho uma variação diferente até o meu lucro antes dos juros do imposto de renda. Só que quando eu considero o custo da dívida, não vai alterar, né? O custo da dívida ele tem ali ao ano, né? 1 milhão e pouco ao ano, ao longo, não tem muita informação no exercício, a gente vai efetivamente estar repetindo ele nos anos subsequentes até encerrar aquele contrato lá que a gente não sabe qual é o prazo dele. O imposto de renda, uma alíquota de imposto de renda sobre esse resultado e um resultado por ação final ali bem variável, né? A cada 12% que eu me estimulo o meu faturamento, eu tenho uma valorização do meu lucro por ação de 30%, de resultado de 30%. Isso é lindo, né? Isso é lindo para o acionista, né? Uma alíquota aí bem plausível, você aumentar a sua capacidade de venda em 12% e uma alavancagem aí maravilhosa de 30% no que diz respeito à rentabilidade por ação. Legal? Vamos então aplicar a nossa fórmula, né? Eu falei para vocês há pouco que era o resultado do grau de alavancagem financeira multiplicado pelo resultado do grau de alavancagem operacional. E o que isso significa? A gente vai chegar aonde com essa informação? Está aqui, então, respeitando as regrinhas, respeitando a fórmula. O grau de alavancagem operacional é a variação dos juros sobre a variação da receita. A gente viu isso lá na aula 4, resgata lá. Considerando aqui as variações percentuais, 1,5, né? 1,5 é o grau de alavancagem operacional. Aplicando o mesmo conceito, agora lucro por ação pelo Lagir, para descobrir a financeira, né? O quanto que o recurso de terceiro estimula a alavanca do meu comportamento, 1,5. Agora é fácil. É fácil. É só comparar um pelo outro, é só multiplicar um pelo outro. Estou colocando aqui as duas fórmulas, né? O slidezinho, aquela lâmina que eu falei anteriormente, o delta variação do percentual do lucro por ação pelo delta variação de vendas, que vai dar o 2,3, da mesma forma que se eu pegar o 1,5 e multiplicar por 1,55. Nesse exercício aqui, a gente vai ter aí um grau de alavancagem combinado, um grau de alavancagem total de 2,33. O que isso significa? Significa dizer que o comportamento da empresa é muito bom, porque como o custo fixo, o variável não alterou, quanto mais eu estimular a minha receita, mais, consequentemente, de forma exponencial, eu vou estimular o meu resultado final. É isso que a gente está lendo aí no comportamento de 2,333333 e etc. Legal? Bem direto, bem focado para facilitar o teu entendimento. O que a gente viu então? Eu apresentei para você nesse nosso bate-papo grau de alavancagem total ou grau de alavancagem combinada conforme alguma literatura o representa. Falamos o que é, para que serve e fizemos um exercício para conceituar e interpretar e fortalecer a sua compreensão. Legal? Eu espero que eu tenha contribuído para o seu entendimento. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!